Então, mais uma vez, boa noite para quem está assistindo essa aula gravada. Como eu já tinha explicado na aula de primatologia, os arquivos estão disponíveis lá no AVA, tanto das aulas gravadas, inclusive essa revisão, também vai estar lá na playlist, como também o, o tópico para você mandar qualquer trabalho que eu pedi anteriormente, mais o que eu vou passar hoje, e um arquivo de PDF com a revisão que a gente vai ver agora. Então, tudo que você precisa para estudar para a prova, você vai encontrar lá no seu AVA. Muito bem. Sem mais delongas, deixa eu abrir aqui minha aula para a gente começar. Show de bola. Então tá aparecendo aí na tela para vocês. Primeira coisa que eu vou cobrar de vocês, eu não sei se vocês lembram, mas eu passei um trabalhinho para vocês fazerem, vocês apresentaram para mim em sala de aula, né? Cada um falou de um tema. Eu escolhi aí, deixei uns falarem sobre a música nos Salmos, a música nos proféticos. Então, cada um falou uma, né? E aí eu escolhi uma aqui aleatória para poder cobrar na prova, que é a música nos Reis, porque eu acho bastante pertinente essa relação. Se você não estava na aula, tem a aula gravada aí para você ver a apresentação de trabalho, nem me lembro exatamente quem falou sobre música nos Reis, mas a ideia central que eu vou te pedir na prova é para você me abordar. Então, qual era o significado da música, né? Quais episódios nos Reis a gente pode observar a questão da música? Quando eu falo dos reis, eu tô falando da história dos reis ali, tá? Então não é só os livros de reis especificamente ali também, mas você pode falar ali dos livros de crônicas também, né? Os crônicas também, fiquem à vontade. Fazer uma pesquisa sobre isso. Você não fez, você não lembra disso, faça uma pesquisa, mas a música nos reis tinha alguns significados, né? Tinha algumas questões que a gente já pode ir adiantando aqui. A música ela tinha a questão de ser usada na guerra, né? Ela era uma forma ali de organização na guerra, uma forma também de amedrontar os adversários, né? Lembra lá do episódio dos episódios onde o povo de Deus tocava trombeta, né? Até isso atemorizava os inimigos. Então tinha também a ideia de exaltar a Deus, tinha a ideia também de comemorar uma vitória em batalha. Então, vários significados das músicas dos livros dos reis. Se você não lembra muito bem, você pode fazer uma pesquisa mais avançada em relação a isso, certo? Tem aqui alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Dá para você fazer aí uma pesquisa e você vai alcançar resultado, certo? Tranquilo? Tô até vendo aqui no Google, por exemplo, se você pesquisa o que você acha. Tem muita coisa, música na Bíblia, muita coisa legal que você pode pesquisar, certo? Eu posso até. Não, mas vou colocar sendo dos reis mesmo. Eu não lembro. Eu não lembro quem apresentou dos reis, mas tem gravado, Cláudio. Pode ficar sossegado, certo? Então, vou pedir a música no livro dos reis. Tem lá vários exemplos. Já, por exemplo, a música Acalmava o rei Davi, lembra? Acalmava ali Saul, né? Quando Davi tocava. Então, outras coisas que você pode citar de reis, ó, se ligar com o mundo espiritual, né? Segunda Reis 3:15, se você quiser anotar aí, ó, vai lembrar lá, ó, quando o rei fala, mas agora traga-me um arpista, enquanto o arpista estava tocando,
Eliseu falou, né? Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, né? Então, se você quiser anotar um versículo aí de Reis para você usar, você pode usar 2 Reis 3,15, certo? Então anota aí, 2 Reis 3,15 é um bom exemplo da música sendo usado ali no livro dos reis, ali Eliseu pede o arpista para trocar, e enquanto o arpista estava tocando, o poder de Deus veio sobre Eliseu, então isso é muito interessante, né? A música sendo ali tocada para trazer um ambiente espiritual propício para o movimento do poder de Deus na vida do profeta. Então você pode usar esse e vários outros exemplos, fica aí a dica para você pesquisar sobre a música no livro dos reis. Muito bem. Essa aqui eu vou te dar de bandeja, ó, presentinho para você, bandeja. Se prepare para responder uma questão na prova. Qual questão, professor? Ó, vou solicitar que você escolha alguma passagem bíblica que está ligada diretamente à música e à sua importância na Bíblia e faça um breve comentário sobre ela. Então, você vai procurar uma passagem bíblica que está ligada à música diretamente, que você se recorda, que você goste, né? Eu vou te pedir isso lá em prova, então eu já estou te adiantando para você já ir preparado, né? E você vai fazer, então, um breve comentário para mim na prova sobre essa passagem ligada à música. Você vai fazer um breve comentário sobre ela, certo? Então, essa foi de presente para você aí, para você se preparar e vai ter uma pontuação boa para essa questão. Então, vão preparados para isso, certo? Para não ter que ficar pesquisando lá na hora da prova. Muito bem. Próximo. Próxima temática que eu vou dobrar na prova é sobre o significado de louvor e adoração e aquelas palavras também, né? Acho que a parte onde você vai ter que mais estudar um pouquinho aprofundado é a questão lá das palavras que a gente vai usar, que eu vou cobrar lá na prova, o significado de cada uma. Então vamos lá. Primeiro, o que é louvor? Né? Louvor é o quê? Vou te perguntar isso lá na prova. O que é louvor? Ó, louvor é o ato de enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa. Elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aprovar, aplaudir ou bem dizer. Na Bíblia nós temos o louvor. E aqui, óbvio, o louvor a Deus. Só que a Bíblia não tem uma única palavra para louvor. Ela traz várias palavras com os seus devidos significados, né? E eu vou cobrar isso de vocês na prova. Então, uma questão eu vou te cobrar aí, né? O que é o louvor, né? E para você escolher um termo no hebraico traduzido para louvor e discorrer sobre ele. Então, além de saber aí os termos, né? Eu vou te pedir uma questão aberta também para você me explicar o que é louvor, que palavras bíblicas que eu posso usar para louvor. Então, é importante você ficar atento em relação a isso. Em relação às palavras, professor, dá uma revisãozinha aí de quais o senhor vai mais usar. Eu não vou usar todas, não, são 10, eu vou usar 6. Então, estudem essas 6 que vai estar aqui na prova, certo? Então, eu te dou na dica para você não ter que estudar tanta coisa assim. Então, primeiro, iada, né? Essa aí vai cair. O que é o iada? Significa uma ação voluntária que expressa dependência absoluta em Deus, estendendo os braços, levantando as mãos, louvando ao Senhor. Então, a primeira palavrinha que eu vou pedir para vocês ficarem atentos e compreender mesmo o significado, tá? Se você quiser fazer uma cópia para você ir treinando aí na sua casa, leia várias vezes para você entender o significado. Então, iada é a ação voluntária que expressa a dependência absoluta de Deus. Inclusive, tem os versículos que você pode usar para se lembrar, para destacar. Aí, ó, tem 2 Coríntios, 2 Crônicas 20, 19, Salmo 63, 4, Salmo 134, 2, 1 Timóteo 2, 8. Todos eles aí vão usar a palavra iada. Nós até podemos ver um deles, ó. Vamos ver um aqui, ó. Salmo 63, 4. Vamos ver o que está falando lá. Só para te ajudar para você fazer esse exercício aí com os outros. Eu vou fazer só desse. Salmo 63, verso 4. Vamos lá. Aqui, ó. 63, verso 4. Deixa eu jogar assim aí na tela. Assim cumpre-me bem dizer-te e engrandecer-te enquanto eu viver, né? Em teu nome levanto as minhas. Olha, ó, o significado certinho aí, ó. Né, lá?
Assim me cumpre bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levantar as mãos. Olha lá, uma ação voluntária, né, de bem dizer por ação voluntária, enquanto eu viver, demonstrando então dependência absoluta e estendendo os braços, levantando as mãos, louvando ao Senhor, o que também mostra aí, ó, estendendo os braços, levanta as mãos. Então, é um versículo clássico aí, Salmos 163, 4, para você se lembrar o significado da palavra iada, que é usada na Bíblia, com uma ideia então de louvor, uma significância no hebraico. Uma segunda palavra, tovda, né? Escreve com W, toda, mas se pronuncia tovda. Significa o quê? Levantar as mãos com ações de graça, apresentar sacrifício de ações de graça, não somente por tudo que já recebeu, mas também por aquilo que se espera receber. Então, tovda é o famoso fé em ação, né? É quando eu levanto minhas mãos e agradeço a Deus por tudo que eu já tenho e por tudo que Ele ainda vai fazer sobre mim. É uma gratidão futura, é uma fé em ação. Esse é o tovda, certo? Vale você capitular ele aí, ter ele em mente, o tovda, certo? E Jeremias 33, 11 é uma passagem que vai abordar o tovda aí com mais profundidade, certo? Então, a gente já falou do Yada, a gente já falou do tovda, certo? A fé em ação. Halal. Qual que é o halal, professor? Halal significa celebrar com palavras, falar entusiasmadamente de algo ou alguém. Salmo 35, 27 fala sobre isso. A gente leu em sala de aula, não, né? Em sala virtual. Salmo 98, 1 fala disso. Salmo 106, 1 fala disso, né? O gozo interior deve expressar-se exteriormente. Então, é quando eu celebro com palavras ou falo entusiasmadamente de algo ou alguém. Isso é o halal. Salmos aí vai ter essa característica. Então, se eu fosse você em casa, eu copiava halal, significa isso, aí vai lá, copia um versículo, tal, circula, né, para você ficar com isso aí na ponta da língua, que eu vou cobrar isso na questão fechada. Então, se você tiver pelo menos uma noção, você vai conseguir fazer a questão fechada. Questão 4. Sabá. Significa expressão de júbilo e vitória, expressões em alta voz, forte voz, gritos de júbilo. Então, esse é o sabá, né? Sabá significa o quê, professor? Expressão de júbilo, vitória, né? Expressar em alta voz, em grande voz, gritos de júbilo. Então, decore-se, significa expressão de júbilo e vitória. Salmo 47, 1 é um exemplo do uso da palavra sabá, né? Na verdade, é o único exemplo bíblico da palavra saba relacionada à ideia de louvor a Deus, certo? Então, saba também bem tranquila, expressão de júbilo e vitória. Quinto, Barak. Nós falamos do Barak também. O que Barak significa, professor? Significa bem dizer ao Senhor como um ato de adoração, prostrado, ajoelhado na presença de Deus, esperando receber um milagre dele. Então, quando eu falo Barak, é bem dizer ao Senhor como um ato de adoração, quando eu me prostro, né, de joelho na presença de Deus, esperando que Ele me dê um milagre, ou que Ele me conceda um milagre. Então, a súplica, né, eu bendigo ao Senhor, eu adoro o Senhor, eu me prostro diante dEle, como uma súplica na espera de um milagre. Então, Barak ligado à ideia de milagre, de súplica. E o sexto, Zamar. O que significa zamar, professor? Significa usar ritmos e músicas. Tocar com os dedos das mãos o instrumento musical. Então, isso aqui você lembrar, o zamar é isso, ó. Tocar com os dedos das mãos um instrumento musical, certo? Então, é usar a música, algum instrumento, para louvar a Deus. Tocar e cantar a música com força, vigor, entusiasmo e sentimentos. A gente vai ter isso aí, exemplos de zamar em Salmo 33, 3, Salmo 57, 9, Salmo 105, 2, Salmo 108, 3, Salmo 150, do 1 ao 6. São todos aí exemplos da palavra zamar. Não esqueça do zamar, coloca na sua mente. Quando eu falo zamar, eu estou ligado à ideia de tocar com os dedos das mãos um instrumento musical, como uma forma aí de mostrar a Deus meu entusiasmo, meu sentimento, né? É louvar através de um instrumento musical, através de um dom musical. Esse é o zamar. São esses 6 que eu vou cobrar. Tem outros 4, mas os outros 4 não precisa. Se você se focar nesses 6 aqui, você vai obter sucesso aí
na sua empreitada da prova de música, música cristã, certo? Alguém quer que recapitule algum dos 6 aqui? Não captou aí? Tá tudo tranquilo? Posso ir adiante, então? Ô, André, boa noite a todos. André, tem como botar na segunda, por favor? Desculpa, Tá. Fernando. Pode falar, Fernando. O que eu ia falar era que o Cláudio tinha notificado a 2 aqui no chat. Eu tenho, o chat fica aqui na lateral para mim. Então, Tóvida. Tá aí, Cláudio. Você quer que eu explique de novo ou você tá copiando só? Só printei aqui, só para ficar Ah, mais tá. fácil também. Obrigado. Beleza. Então, só recapitulando aí, né? Levantar as mãos com ações de graça, quando eu apresento sacrifício de ação de graça a Deus, é a fé em ação, né? Não só porque ele já fez, porque eu já recebi, mas já agradecendo, porque eu sei que ele ainda vai fazer mais. Então, recapitulando: IADA, uma ação voluntária que expressa dependência absoluta em Deus. TOVDA, levantar as mãos em ação de graça, apresentar sacrifício de ação de graça por tudo que eu já recebi, por tudo que eu recebo e por tudo que eu vou receber. A fé em ação. Halal, é celebrar com palavras, falar entusiasmadamente de algo a alguém. É o gozo interior que deve se expressar exteriormente, a minha alegria de louvar a Deus. Falamos do sabá, que significa expressão de júbilo e vitória, expressões em alta voz, forte, grito de júbilo. Esse é o sabá, é louvor pela vitória, pelo júbilo. Falamos do barak, que significa bem dizer ao Senhor, como um ato de adoração, quando eu prostro meus joelhos na presença de Deus, esperando receber um milagre. Então é aquele momento de humilhação ali, de humilhação não, né? De me render à presença de Deus, reconhecer que eu não sou ninguém, que eu preciso de um milagre, né? E aí eu adoro o Senhor dessa maneira, me prostrando e solicitando um milagre. E por último, nós falamos do zamar, ligado a tocar. Zamar, tocar. Coloque isso na sua cabeça. É usar um ritmo e a música para louvar a Deus. Tocar com os dedos da mão, instrumento musical. Tocar e cantar a música com força, vigor, entusiasmo e sentimento. Esse é o zamar. Esses 6 eu vou cobrar na prova. Tem outros 4, mas os outros 4 eu não vou cobrar. Se você quiser estudar os outros 4, sinta-se à vontade, mas eu não vou cobrar os outros 4. Vou cobrar esses 6, ok? Continuando aqui, bem rapidinho, a revisão é para ser curta mesmo, até para dar para você assistir antes da prova, ou um dia antes da prova, para você recapitular os pontos principais. Então, eu estou correndo aqui e também para deixar um tempo aí para quem quiser já fazer o trabalho em hoje, você ter esse tempo hábil, porque eu sei que não é fácil para ninguém aí, apesar que fechou tudo de novo, né? Vamos lá, o que é adoração? Vou te perguntar isso na prova, certeza, né? Vou te perguntar lá, o que é adoração? Adoração vem do hebraico, shahar, né? Shachar, que é literalmente prostrar-se. Prostrar-se como, professor? O significado disso? Prostrar-se no sentido de reverenciar, venerar, amar extremamente, idolatrar, ter grande predileção a cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se. Isso é adoração, é quando eu literalmente me prostro ali ao Senhor, se não de forma literal, mas dentro do meu coração, quando e com as minhas atitudes, né? Quando eu estou reverenciando a Deus, venerando, mostrando que eu amo, né? Ministrando palavras bonitas para ele ser eu adorar. A adoração está muito mais ligada à ação do coração, inclusive a ação física de se prostrar, né? Então essa diferenciazinha aí com a ideia de louvor. E também tem no grego proskunel, né, que é pros, na direção de e kunel, beijar. Então, um outro significado que a gente pode ter aqui, temos o do hebraico shachar, que é prostrar-se, e do grego proskunel, que significa prostrar-se na direção de kunel, ou beijar, né? Quando eu me prostro e beijo, quando eu me prostro e amo, né? Então tem várias passagens no Novo Testamento também ali, ó. Mateus 2, 2 e 11, Marcos 15, 19, João 4, 22 ao 24, e aí por diante, várias passagens
que vão se referir. Pode-se usar também a palavra latreia, né, do grego, que significa servir, adorar ou cultuar. Então, quando eu falo de adoração, estou falando do ato de me prostrar a Deus, de servi-lo, de adorá-lo, de cultuá-lo, né? De, como aqui no grego, proskuneo, me prostrar na direção, beijar, né? Ou no hebraico aí, reverenciar, venerar, idolatrar. Tudo isso está ligado à ideia de adoração no sentido etimológico e bíblico da palavra, né? Lógico que a adoração tem um sentido mais profundo, né? Orar a Deus, engrandecê-lo, mas isso também é louvor também, né? Então o ato de adorar é quando eu me prostro para venerar ao Senhor dentro do meu coração. A adoração, ela é uma atitude do coração que pode ser demonstrada também fisicamente, quando eu me dobro, quando eu me lanço aos joelhos de Deus e tudo mais, mas a adoração está principalmente ligada a esse fato, né, de prostrar-se em direção a Deus, né, de reverenciá-lo, de louvá-lo, de idolatrá-lo, né, de curvar-se perante ele, de me render a ele, de servi-lo, certo? Então, tudo isso é a ideia de adoração. Acho que a adoração eu vou cobrar uma questãozinha fechada, certo? Então, bem tranquilo aí para você, né? Você acertar essa aí, ok? Tranquilo, né? Então, adoração, não confunda com louvar ao Senhor, que louvar é outro. Não confunda com gratidão, não confunda com abençoar, né? Senão na questãozinha eu vou querer que você marca a segundo que a gente viu, que é esse etimológico aí, o chachar, que é prostrar-se, né? Reverenciar, amar, extremamente idolatrar, ter grande predileção a cultuar, curvar-se, cair com o rosto em terra, render-se. É essa opção que você vai procurar na prova para marcá-la e obter uma nota boa, certo? Principalmente se vocês não tiveram uma nota boa na primeira prova. Chegou a hora de você recuperar seus pontos. A última coisa que eu vou cobrar na prova, sobre Davi, né? A música e Davi. Não deu nem tempo da gente se aprofundar muito nos temas de Davi, mas a gente falou o principal aqui, né? Uma das características de Davi, eu posso perguntar lá sobre as características de Davi. Das características de Davi está tocar bem, né? Davi tinha essa característica, ele tocava bem. Lembra lá da passagem? Ó, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então, a ideia aí de tocar bem, Davi, ele tocava bem, né? Ele era reconhecido pelas pessoas ali do seu ciclo de amizades, ou ali do ciclo de conhecimento do seu pai, como alguém que tocava bem, né? E além disso, era um homem forte, valente, de guerra, sinuado em palavras e de boa aparência, e que andava com o Senhor. Então, uma das características que eu posso dizer de Davi é que ele tocava bem a sua harpa, certo? Isso é muito importante, né? Era um exímio músico. Além disso, a sua habilidade em tocar a harpa, ela muito vinha de uma ligação com Deus mesmo, né? Porque ele confortava o coração de Saul e expulsava demônios. Então é óbvio ali que tem o talento humano, mas como ele estava fazendo isso com uma forma de louvor a Deus, coisas magníficas e extraordinárias aconteciam, como era o caso de confortar o coração, que aí pode ter muita música que conforta o coração, mas expulsar demônio, meu amigo, aí é ligação direta com Deus, né? Música que vem de Deus, habilidade dada por Deus. O versículo fala, lembra? Ó, e quando o espírito maligno na parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, os cânticos de Davi faziam ali com que os espíritos malignos batessem em retirada. Isso é muito interessante. Isso era mais uma habilidade de Davi, certo? Então, vou te perguntar sobre essas habilidades, né? Então, qual a habilidade que ele tinha? Ele tocava bem os instrumentos, ele confortava os corações com a sua música, ele expulsava os espíritos malignos com a sua música. Essas aí eram as características dele aí que a gente viu. Eu vou te cobrar a prova, né? Principalmente para você marcar o que não é uma característica dele. O que é a característica dele, eu tô te falando. Tocava bem, confortava os corações com sua música, expulsava espíritos malignos. Agora,
Qualquer outra coisa não é característica aqui que a gente viu ligada à música, certo? Essa é a questão de conteúdo, então, recapitulando. Eu vou pedir numa questão para você falar sobre o livro de Reis e a música. Eu vou pedir em outra questão para você escolher uma passagem bíblica que fala sobre a música e você vai discorrer, então, sobre essa importância da música na Bíblia, que passagem que você escolher, você vai abordar sobre isso, né? Qual a importância da música na Bíblia? Você vai fazer um comentário sobre isso usando uma passagem. Eu vou pedir para você marcar para mim o significado de cada uma das 6 palavras ligadas à ideia de louvor e adoração, que é Yada, Tovda, Halal, Shabá, Barak, Zamar, certo? Então vou pedir para você me dar esse significado, talvez a parte aí que você vai ter que mais focar um pouco no estudo vai ser essa. Vou te perguntar o significado de louvor, né? O que é louvor? A gente falou o que é louvor aqui na nossa aula, você pode voltar depois no replay quando você quiser. E também vou pedir para você escolher um dos termos aí, às vezes pode ser um até que você já usou, o que você já sabe aí, né, dos 6, o Yada, Tovda, Halal, ou algum dos outros 4 que a gente não abordou, para completar essa resposta. Então, você vai falar para mim o que é o louvor e vai também escolher um termo do hebraico para discorrer sobre o significado dele, certo? Essa questão aí vai valer um tantinho de ponto bom. Depois, uma outra questão, eu vou falar sobre a explicação. O que é adoração? Então, eu vou te dar aí algumas frases e vou pedir para você marcar a correta segundo o que nós estudamos. Então, a correta é o que eu falei para vocês, né? Que vem do hebraico shachar, significa literalmente prostrar-se, né? A ideia de reverenciar, venerar, amar extremosamente, tudo mais. Numa outra questão, eu vou pedir para vocês falar das qualidades de Davi, a gente falou delas, né? Você vai marcar qual que não é. Então, qual que é, a gente já falou. Tocava bem os instrumentos, confortava o coração com a sua música, expulsava espíritos malignos com a sua música, né? E aí você vai procurar uma que não seja uma dessas 3. E uma última questão da prova, eu vou pedir para você escolher uma das canções que nós analisamos, portanto, se você não viu as canções que nós analisamos, você vai ter que voltar nas aulas para ver a nossa análise delas, certo? As músicas são A Bênção, Tudo Sobre Você e Raridade. Então, você vai escolher uma das 3 músicas, você vai fazer uma análise sobre se ela é bíblica ou não, né? E como que a gente pode chegar a essa conclusão, né? Fazer um comentário sobre a música. Vai escolher uma das 3 e vai falar sobre elas. Então, se você não assistiu essas aulas, corre lá nos revisões e assista. Nós ainda temos uma meia hora aí, mas eu vou finalizar aqui para essa revisão ficar curta e você ter tempo de assistir ela depois semana que vem para se preparar para a prova. Só uma questãozinha, um trabalho então, se você já quiser aproveitar essa meia hora para fazê-lo, é para isso que eu estou te dando essa meia hora, senão você tem que me entregar isso até sexta-feira, sem falta, porque tem que estar tudo no site para Maria Tereza, certo? De preferência não sexta-feira, 11 horas e 59 minutos, tá? Antes disso, por favor, para dar tempo de eu lançar essas notas para Maria Tereza. O que você vai fazer? A mesma coisa que eu te falei que eu vou cobrar na prova. Vai escolher uma música trabalhada em sala de aula, A Bênção, Raridade ou É Tudo Sobre Você, e vai fazer uma análise observando se a música pode ou não ser considerada bíblica e comentando sobre as suas conclusões acerca da canção. Então isso aqui é de bandeja, né? Eu já fiz na aula. Você pode inclusive voltar na minha aula e ir lá anotando os pontos para poder fazer a sua análise, ok? Então é isso, deixa eu já pausar a gravação para ficar curtinha, para dar tempo de vocês assistirem novamente, caso vocês queiram no dia da prova. Uma forma de revisão. Um abraço aí para quem está assistindo a aula depois no replay. Tudo bem, pessoal?